É claro que todos concordam, é uma triste realidade que mesmo nos tempos atuais, com grandes conquistas tecnológicas, nós não conseguimos reverter o grande número de pessoas que vivem nas ruas das cidades. E aqui no sul, com a entrada do inverno, o problema recrudesce na medida em que os abrigos não têm vagas para todos. E muitos nem preferem mesmo procurar um abrigo. O trabalho desenvolvido aqui no município e uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o nosso tema a partir de agora. Estão conosco o professor de Sociologia da URGS, do pós-graduação de Sociologia da URGS, o sociólogo Ivaldo Gellen. Também está conosco a assistente social e coordenadora de proteção social de média complexidade da FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura, a Sueli Santos. Deixa eu dar boa noite, as boas-vindas a vocês aqui ao programa. E deixa eu começar assim com o professor Ivaldo Gellen. Professor, quando foi feita essa pesquisa, já faz algum tempo, assim, mas o que quis se verificar, assim, qual foi o que norteou essa pesquisa? Ela foi uma demanda feita pela Prefeitura, pela FASC, da Prefeitura de Porto Alegre, por influência também do Ministério do Desenvolvimento Social, que financiou a pesquisa, inclusive. E foi feita no final do ano de 2007 e checado os dados de campo no início de 2008. Então, nós estamos considerando a validade a partir do início de 2008, do ponto de vista dos dados coletados. E teve dois objetivos a pesquisa. Um deles foi censar, ou seja, contar essa população, identificar essa população pelo nome, idade, etc. Isso abrangeu todos os da rua, crianças, jovens e adultos, né? E a outra finalidade foi de conhecer o seu mundo. Nós chamamos o mundo da população adulta em situação de rua. Surpreendeu um pouco, assim, o resultado da pesquisa? Surpreendeu a vocês de alguma forma? De algumas coisas, sim. Enquanto a número, por exemplo, não foi uma grande surpresa, porque se tinha uma ideia aproximada, até nós tivemos que orçar a pesquisa, então nós tínhamos que mapear para saber aproximadamente quantos. Se esperava ao redor de 1.500, na realidade adultos foi um pouco menos, mas somando com as crianças e adolescentes, passou um pouco de 1.500, ao redor de 1.600, 1.700 em Porto Alegre, há quase 3 anos atrás, né? E agora, do ponto de vista das informações coletadas, algumas, digamos, que geraram, não digo surpresa, mas preocupações, sobretudo os dados relacionados à saúde, à qualidade de vida dessa população. E também dados relacionados à proteção deles, do ponto de vista adultos, à noite, que se constatou em que em torno de 65% a 70% deles dormem ou dormiam naquele momento em lugares desprotegidos, que são as praças, marquises, as ruas, enfim. Se esperava menos, se esperava que eles tivessem, digamos, condições de noite, pelo menos, de buscar uma proteção. Segurança. E, evidentemente, esse fato de eles dormirem em lugares desprotegidos, ameaçados, gerou como o principal medo deles o de morrer, ou de não acordar, como eles dizem, de não acordar no dia seguinte. Portanto, isso mostra o grau de insegurança que eles estão, né? Além de... Mas mesmo assim, o alcoolismo e o uso de drogas é bastante alto. É bastante elevado. À noite, por exemplo, por ficarem em lugares desprotegidos, eles não têm acesso a serviços públicos, não têm acesso a banheiros, a esses lugares de higiene, o que leva eles a ter essas condições precárias, inclusive para preparar suas refeições. E do ponto de vista de dependência, a maior dependência é do cigarro, 65% deles fumam como vício, aproximadamente. Depois vem dependência de álcool. E os adultos, a dependência da droga não era naquele momento tão elevada como se esperava. Mas entre adolescentes e crianças, o crack já tinha chegado, então havia uma dependência crescente em relação a isso. Com relação ao controle das faculdades mentais, ou que alguns chamam os loucos da rua, também há um número razoável, porém isso não foi possível avaliar quantitativamente, porque não se tem como identificar se o comportamento da pessoa representa. E os motivos que eles largaram a família também estavam, então, ou foram largados pela família, ou saíram? Que eles estão na rua. Nós levantamos, sim, segundo a resposta deles.
São muitos os motivos, não há um motivo, embora o mais importante provavelmente é o de conflitos familiares. Que esses conflitos familiares vão desde relação com pais ou parentes até, por exemplo, decepções amorosas, questões financeiras, às vezes pais de famílias ou mães de famílias que vivem situações de fracassos financeiros ou profissionais, também os levam para a rua. Outros ou foram em busca de liberdade, outros ou foram porque foram levados pelo grupo, outros por várias razões, ou por causa da droga, do vício, de algum vício, em que eles no ambiente familiar ou onde viviam não, foram rejeitados, e isso os levou a procurar um outro ambiente onde não eram rejeitados, que é a rua, né? Que na rua eles Mas sentem-se na condição, assim, de excluídos completos mesmo? Não necessariamente. Primeiro porque eles não são totalmente excluídos, eles desempenham tarefas e funções importantes na cidade. Quase todos eles têm atividades diárias. E atividades, muitas delas ou a maioria remuneradas. Sim, até porque tem que ter Então eles sentem que eles desempenham uma tarefa na cidade. O que eles manifestaram é que eles não são reconhecidos por isso. A cidade não os reconhece, desconfia deles, tem medo deles, apesar de que nós não temos razões para isso, já que nós não somos ameaçados pelo morador de rua. As ameaças que nós sofremos não são desses que vivem na rua, tanto que na criminalística não aparece quase dados de agressão deles em relação a outra... Ao contrário, né? Eles mais sofrem. Eles são agredidos por quem é de nós, digamos assim, né? Que nós achamos mais normais. Ou entre eles, sim, há muito conflito. Entre eles. Mas eles, de certa forma, precisam preservar um ambiente de boas relações com a sociedade ou com a cidade, porque eles dependem dessas relações para garantir a sua sobrevivência. Sueli, e como é que funciona esse trabalho já assim no poder público, né? Tu és coordenadora de proteção social média. O que seria isso e o que seria uma alta proteção e uma média proteção para essas pessoas? É bem interessante porque a população desconhece um pouco esses termos e eu acho que é importante situar. A fundação, ela corresponde em Porto Alegre ao que a maioria dos municípios tem da Secretaria de Assistência Social. Então ela é responsável pela gestão da política de assistência social em Porto Alegre. E aí nós estamos com o desafio de implantar, nós estamos no processo de implantação do Sistema Único de Assistência Social em Porto Alegre, que ele é semelhante ao Sistema Único de Saúde. Então, ele tem uma proteção básica, de nível básico, né, que é voltado para a família, para a questão da proteção à família, né, convivência comunitária. Um nível de proteção de média, que é aquela situação já da violação do direito, da ameaça, essa situação da violência familiar, da exploração sexual da criança e adolescente, a exploração da criança no trabalho infantil. Então, essa é o meio termo da política que a gente trata. Sim, que muita criança procura a rua exatamente porque é vítima de violência em casa. Então, geralmente, a vítima de violência ela já está nessa situação da violação dos seus direitos, né? Então, toda a situação de violação de direito, de ameaça, que aí envolve todos esses pormenores, a dimensão que é isso, acaba, então, sob a responsabilidade da média complexidade. E na alta é justamente a parte do acolhimento institucional, que é aquela proteção integral que vem com o abrigo. Então, aí nós temos hoje uma rede significativa de parceria com a Fundação, com a Prefeitura, a rede conveniada para criança e adolescente, mas de alta complexidade, hoje nós temos 3 albergues em Porto Alegre. Que são próprios da Prefeitura. Um é municipal, e outros... um é municipal, um é próprio. Só tem um, então, e os outros 2 são nós de entidades... temos conveniados, né? Com a sociedade civil, organizações não governamentais. Temos também, agora, além disso, nós temos abrigos também. Temos o abrigo, que é o abrigo Marlene, aqui próximo a Venâncio Aires, ali próximo à Praça Garibaldi. Temos também um outro abrigo no Bom Jesus, que é o abrigo Bom Jesus, na região leste. São os 2 abrigos próprios, né? E também... nós estamos num momento não só de implantação do Sistema Único de Assistência Social, como de implementação dessa política da rua, né? Além da Política Nacional de Assistência Social, que é nova, e o município está implantando, abrindo agora os centros de referência de assistência social, que são os CRAS, de atendimento à família, ao indivíduo lá no seu território. Está também abrindo os CREAS, que são os centros de referência especializados, né, de atendimento à família, que é, no caso, o que está ligado à proteção de média complexidade.
Aí tentar reintegrar essas pessoas à família seria mais ou menos esse o trabalho. A matriz principal é essa, a questão é a família. A matricialidade familiar é o nosso desafio. Porque nós temos um histórico na assistência e nas políticas setoriais de trabalhar muito o indivíduo isolado. O desafio hoje da política nacional, ela vem para criar uma unidade na nomenclatura com o sistema e também garantir essa qualidade de atendimento também, é um dos desafios. E aí a ideia é essa, de atender a família, o indivíduo, enquanto um ser não isolado desse todo, né? Mas na sua integralidade. Mas aí vem o problema que a pesquisa constatou, que cerca de 40% a 45% dos adultos perderam os vínculos familiares. Sim, que é os que estão Eles dizem que são eles e Deus na rua. Então, o que fazer com essa população? Eu sei que é um desafio, há um esforço. Como é que eles procuram a saúde, é um desafio complicado. A questão da sobrevivência? Não, talvez tenha que, para essa população, o conceito de família nossa não se adapta. Sim. Talvez tenha que se criar a ideia de grupo, deles poder pelo menos formarem grupos e que resolverem em conjunto alguns dos problemas. Eu não sei bem Só que assim, a proposta da política nacional, ela quebra esse paradigma daquela família nuclear. A gente tem configurações diversas de família hoje para ser trabalhado. Um grupo que está hoje debaixo da marquise, seja de 3 homens ou 2 mulheres, enfim, aquele grupo, ele é respeitado, ele deve ser trabalhado como família. E tem também um decreto nacional de 2009, que o professor conhece bem, que ele institui essa política de atendimento em situação de rua, né? Que aí ela vem justamente definir bem isso, né? Dar diretrizes, princípios, né, de respeito à dignidade desse cidadão, isso que o professor trouxe muito bem. Ele é um sujeito, mas é necessário que, a partir do momento que um educador social hoje, que faz parte da nossa equipe de trabalho, ele aborda aquele cidadão em situação de rua. E em situação de rua é porque ele não é o morador de rua. Ele pode até estar numa situação de moradia, pode ser provisória, pode ser longa, mas a gente tem trabalhado na política com esse termo, essa categoria em situação de rua, pela heterogeneidade desse processo, né? Ele não é uma coisa homogênea. Então, há uma diversidade de sujeitos e de situações. Cada caso único, e aí nós trabalhamos sempre na lógica de buscar a família daquele cidadão. E muitas vezes esse cidadão ele vem de um estado vizinho, né, de um município, seja da Grande Porto Alegre ou mais distante. Então, esse cidadão, ele tem que ser respeitado como um cidadão de direitos, de deveres, que vota, que pode exigir um atendimento no posto de saúde. Então, é isso que a política tem nos trazido e a gente tem buscado divulgar, mas já trabalhar com essa concepção. Mas esse cidadão, uma vez em situação de rua, é fácil trazê-lo de volta para qualquer conceito de família que seja, mas assim, para um... Se fosse fácil, não estaria aumentando como estão aumentando na maioria das grandes cidades, e não só brasileiras. Porque sim, os Estados Unidos, eles têm lá uma população de rua, principalmente cidades como Los Angeles, tem Londres. Mas é que os Estados Unidos têm um conceito aberto de morador, de pessoas sem abrigos, sem moradia fixa. Bastante aberto, tem gente inclusive de classe média que é catalogado como sem moradia fixa. Já enquanto a categoria em situação de rua, conceito semelhante ao nosso, o número das grandes cidades americanas não difere muito do número das grandes cidades da Europa ou da América Latina em geral. Talvez aqui tenhamos um pouco mais, porque na realidade essa população não está vinculada ao conceito de pobreza, né? Está vinculada a uma condição de vida. Exatamente. Muitos deles nem pobres são. Tem alguns deles que ganham relativamente bem em termos financeiros, que poderiam ter um padrão de vida semelhante ao nosso, mas preferem, ou por condição que assumiram aquela identidade e vivem naquela condição, ou por falta de oportunidades, ou por muitas razões. E a questão do acesso à escolaridade, tiveram? A escolaridade, no caso de Porto Alegre, não é um problema dos mais graves, não. A maioria, pelo menos crianças e adolescentes, a grande maioria está frequentando a escola, dos que nós levantamos. Os adolescentes, já muitos não estão mais na escola, quer por falta de condições pessoais ou de dependências, drogas e coisas assim, ou quer por estar fazendo outra coisa, por recusar a escola, ou por ser recusado no ambiente escolar. Não que a escola o recuse institucionalmente, mas o ambiente escolar, eles se sentem não ajustados ali, etc., né? Mas eu queria só voltar ao que a Sueli falou,
que eu acho que uma postura importante de todos nós é deixarmos de considerar como morador de rua, mas como morador de Porto Alegre. Eu lembro quando eu era mais jovem, o termo que se usava para algumas categorias era maloqueiro. E maloqueiro significava dizer, ele não faz parte do nosso mundo. Isso já não se usa mais. Hoje já incorporamos que as mesmas populações que moram nas vilas da cidade, elas são parte, digamos assim, moram apenas em ambientes ou condição de renda diferente. A mesma postura nós temos que conseguir conquistar em relação a essa população de rua. Como é que se deve Eles dizer, são uma parte da então? cidade como outra parte qualquer. Mas é uma pessoa que vive na rua. Eles são considerados e devem ser considerados como cidadãos. Sim, o Brasil claro, conta ele no censo, a gente trabalha com essa população. Há um desconhecimento maior de todos nós sobre essa realidade. Inclusive a gente quer, em parceria com as universidades, a URGS tem sido nossa grande fonte de informação também, no sentido de conhecer mais. E aí a assistência social hoje, a política, ela tem também um desafio nesse momento com a política nacional, né, de enfrentamento de situação de rua, que é a política nacional 7.053, se eu não me engano, é o decreto de dezembro de 2009, me parece que esse é o número. Então ela vem dar essas diretrizes em consonância com a política nacional de assistência social, que também aponta para essa realidade. Então esse é o desafio que Porto Alegre está vivendo hoje, na condição de FASC, de Fundação de Assistência Social, e o município tem articulado isso dentro do possível. A gente quer qualificar ainda mais as demais políticas setoriais, como a saúde, a educação. E tem muitas pessoas mais idosas, pessoas com uma idade mais alta? Sim, aí tem várias. Na rua? Predomina a faixa etária dos 25 aos 45 anos. 50% está nesse intervalo. Mais ou menos, dos que adultos. daí já desenvolve uma atividade durante o dia, trabalham. Que têm vida ativa, inclusive vida sexual ativa. Isso é um problemão, porque eles não têm espaço e ambiente para ter sua vida privada, sua vida pessoal, etc., né? Então isso se coloca como um desafio também. Agora, tem muitos que, além... Idosos tem pouco, eles não chegam à idade A gente idosos. recebe diariamente situações de abordagem para idosos. Não só em rua, mas aquele idoso que ele está abandonado naquele quartinho nos fundos da casa do filho. Então, diariamente, essa semana passada, nós vivenciamos uma situação muito difícil de abrigagem de uma idosa, pela escassez de vaga. E assim, diariamente a nossa equipe de FASC que está nos territórios tem recebido situação de violação, tá? Além das questões de direitos humanos que chegam nas outras secretarias. Mas ela vivia com a família, uma pessoa que vivia com a família. Que vive com a família, mas está numa situação de abandono, de maus tratos, de violência pelos filhos, pelos netos, pelos parentes. Eu, de certa forma, tenho uma convicção, existe muito mais gente aparentemente morando em casas, e que tem uma vida muito pior do que a população de rua, do que o número de população que vive em situação de rua. Embora essa situação de rua, como eu disse, tem todos os tipos de situações e condições, assim como o tempo que eles estão na rua é muito variado, tem um bom percentual que está há mais de 10 anos, em torno de 40%. A pessoa, quando está há 10 anos vivendo uma situação, ela já perdeu outras referências. Então não é de uma hora para outra, não adianta oferecer para ela uma condição, por mais maravilhosa que seja, porque ela não tem mais as referências e o ritmo e o modo e a racionalidade de viver nesse ambiente. Ela vai preferir ficar onde está, que é onde ela conhece. Ela sabe com quem é quem, como se movimentar de dia e de noite, sabe se agir no escuro. E eu não sei se vocês concordam, a gente já tem que se encaminhar, mas assim, ó, que parece que os demais cidadãos da cidade, eles distinguem mais essas pessoas, principalmente de noite. Na noite, que é para onde as pessoas... Porque durante o dia essas pessoas estão circulando, estão no meio e quase... Não sei se vocês pedem muito, se o telefone de vocês é contatado muito mais à noite do que durante o dia. Né? Nós temos uma demanda de dia, que acessa principalmente o centro especializado da região centro, onde é a maior demanda, que é esse o 49943-289-4994. Que está aparecendo, já tá bem divulgado. 3289-4994. A gente está abrindo também outros números futuramente, mas eu não posso divulgar ainda, a gente vai querer estar ampliando essa... Mas esse é uma central. Porque ele já vem com o histórico da abordagem da criança e o adolescente, esse telefone, e a gente então está agregando a demanda também da população adulta a este mesmo telefone. E o que as pessoas chamam, por quê? Porque a pessoa está
está alcoolizada, porque ela está... Tem muita situação de saúde também, que o SAMU, às vezes, seria, ao nosso ver, seria uma demanda de SAMU. Mas o SAMU não atende. E o SAMU, ele faz toda aquela avaliação, uma triagem prévia e Isso. tudo, e não vai buscar. E aí, por exemplo, me acionam, geralmente eu fico também, tenho telefone institucional, me acionam no sábado, no domingo, se tiver ligado, é chamado. E aí a gente então orienta, olha, eu vou tentar, vou passar para o albergue, que o albergue municipal é o que pode acolher à noite, pode buscar. À noite nós não temos um serviço de abordagem social. E no caso de saúde, daí, quem leva? Não, aí a gente encaminha para os órgãos responsáveis. Se for saúde, a saúde, né? Se for outras questões com direitos humanos, se for uma situação da delegacia do idoso, né? E aí você tem todas essas informações necessárias para poder subsidiar o cidadão nessa hora que o telefone é chamado. Ou se você desconhece, você diz, olha, isso compete a tal órgão, a tal secretaria. À noite, nós não temos uma abordagem. Nós já abrimos 9 centros em Porto Alegre, centros de referência especializados de assistência social, que são os CREAS, de média complexidade, que atende a situação de rua. Nós temos um serviço de abordagem social, e isso envolve a criança e o adolescente, que já vem com um histórico muito positivo desde 2007, com a Ação Rua, né? Mas agora a gente está também implantando e implementando um plano municipal, né, de atendimento, de enfrentamento à situação de rua. Professor Ivaldo, tem alguma outra pesquisa a caminho? Ou mais estudantes lá da sociologia Não, pesquisa desse tipo não, censitária não, porque isso em geral se faz sob demanda, digamos, de interesse de um órgão público. Até porque tem custo alto essas pesquisas. Exatamente. Mas tem pesquisas andando de estudantes, de grupos, tem durante as férias existe o que nós chamamos de convivência, são estudantes da URGS que convivem junto com população de rua durante uma semana. No ano passado foi dentro do espaço da Faculdade de Educação Física da URGS, eles passavam o dia lá com atividades diversas. Enfim, tem várias iniciativas que a universidade vem tomando crescentemente, mas ainda acho que bastante aquém do que se deveria esperar e desejar, não só da universidade, mas de outros órgãos, porque a responsabilidade por esses segmentos da sociedade, foi dito aqui no início, todos temos não que é pensar. só dos órgãos públicos, eles são parte da cidade, portanto é a cidade que tem que buscar solucionar o problema deles. Tá certo. E se já conseguiu resolver o problema da fome, não há fome praticamente, pelo menos eles não reclamaram. É verdade. Se conseguiu resolver o problema da fome, por que não resolver outros problemas como o da saúde, da de habitação. dependência? Claro. E penso que aí já é uma mudança de comportamento como um todo, né? Já há de uma dinâmica que começou a andar. A questão é tocar para frente agora. Tá certo. Professor Ivaldo Guellen, Sueli Santos, da coordenação de proteção social de média complexidade da FASC, e o professor de Sociologia da URGS, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Então fica o telefone 3289-4994, que é o telefone da Prefeitura, né, da FASC. E nós fazemos um breve intervalo e voltamos com mais informações e mais entrevistas aqui no Cidadania.